Leitura Livro dos Médiuns, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra toda a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos, por semelhante coisa, esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os deste gênero, que eles cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que eles verifiquem cuidadosamente a realidade mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Nesse caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sopra e agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela intensidade ao pensamento, não se lhe pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Admitamos agora que por uma comprovação minuciosa se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhe tenha medo? Não de certo, porquanto em caso algum nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Essas manifestações tomam às vezes forçoso a convir proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a essa matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia.
Verifiquei não serem devidos a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época tinha eu frequentes ensejos de estar com um médium escrevente. No dia seguinte perguntei ao espírito que por seu intermédio se comunicava qual a causa daquelas pancadas. Era, respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Ele está aqui, pergunta-lhe. Tendo interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim a saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros do meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam, deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade, e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta assim nos assuntos da vida material como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, o que desejava ele? Pôs-se em comunicação regular comigo. Mas para isso precisava de me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis, daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados logo que estes se acham todos de pé. Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo no seu quarto se ouvia ruídos diversos que já se iam tornando fatigantes. Apresentando-lhe a ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele. Fez o que foi recomendado, e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações deste gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se concebe. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados e o que não se pode levar conta da ilusão. Muitas vezes o derrubamento se dá de fato, outras vezes só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondos, cepos que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. As manifestações dessa espécie não são raras nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem algumas histórias dessa natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade, quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos dessa ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostos pela educação alimentar, ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples quando se lhe desconhece as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Na revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos deste gênero. Entre outros, a história do espírito batedor de Bergsabern, cuja ação durou 8 anos.
números de maio, junho e julho de 1858, e de Dibershoft, agosto de 1858, e do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860, e da Rua Desnoyers, em Paris, agosto de 1960, e do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860, e do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Tais fatos sucedem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos, todas as manhãs, encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomasse a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitada, mas complementamente acordada, lhes acuda os cortinados da cama. Tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos desses são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, muitas vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar como atacados de alucinações alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento para que se sujeitam os alienados, o que se torna realmente louco. A medida não pode compreender estas coisas, por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentes, funestos, a história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obras da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado, ficar que não resultam de ação do homem, dever-se-á convir que são obras ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dirão outros. Mas de que espíritos? Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charifares. Temo-lo por diversas vezes chamado para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São espíritos mais levianos do que mal, que se riem dos terrores que causam, das pesquisas inúteis que se empenham para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentar e perseguirem de casa em casa. Outras vezes apegam-se a um lugar por mero capricho. Também, não raro, exercem para essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, mais louváveis é a intenção, que cedem, procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhe darem um aviso proveitoso, quer para o fim que lhe pedirem. Um aviso proveitoso para qualquer coisa sobre si mesmo. Muitos temos visto que pedem preces, outras que solicitam o cumprimento do nome deles, de votos que não puderam cumprir. Outros ainda que desejam no interesse do próprio repouso reparar a ação má que praticaram quando vivos. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles. Mas, geralmente, as que isso deseja fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Só se trata de espíritos que divertem quanto mais ao sério se tomarem as coisas. Tanto mais eles persistirão como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam, e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir de suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que ao cabo de poucos dias não mais voltaram. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem.
Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O mesmo meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o Espírito por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos à volta e obraremos de conformidade com os esclarecimentos colhido. Se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, pode proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves do exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia da prece em muitos casos. Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não o são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? E o que os estudos espíritas nos ensinam, de modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles? Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Cada um deve estar em guarda não somente contra narrativas que possam ser, quando menos acoimados de exageros, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao desazo. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar a revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados o são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia essa teoria. Poder-se-ia perguntar onde, nessa circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. Quase sempre se produzem nas causas habitadas
por motivo de presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque lhes chamamos médios naturais. São, com relação aos outros médios, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação.